Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 13. Este capítulo inicia uma nova seção do livro, onde o profeta anuncia o juízo de Deus sobre as nações. Aqui, encontramos uma poderosa profecia contra a Babilônia, que apesar de ainda não ter se tornado o grande império que dominaria Judá, já era mencionada como alvo do julgamento divino. Isaías nos revela que Deus levanta e derruba impérios conforme sua vontade, mostrando que nenhuma nação pode desafiar sua soberania. A Babilônia, que mais tarde levaria o povo de Israel ao cativeiro, seria destruída pelo próprio juízo do Senhor. Essa profecia nos ensina que o poder humano é passageiro e que somente o reino de Deus permanece para sempre. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 13 de Isaías. Peso de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte elevado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu dei ordens aos meus santificados. Sim, já chamei os meus poderosos para executarem a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som do rebuliço de reinos e de nações congregados. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor, e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão, como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso, farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que se unir a ele cairá à espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão aos filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais. E ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Isaías 13 inicia uma série de profecias sobre o juízo de Deus contra as nações, começando por Babilônia. Essa passagem é significativa porque, no tempo de Isaías, Babilônia ainda não era a potência mundial que mais tarde se tornaria. No entanto, Deus, em sua soberania, já anunciava sua destruição, provando que nenhum império se mantém firme quando se levanta contra a vontade do Senhor. Este capítulo nos ensina que todo o poder humano é passageiro e que Deus é quem estabelece e derruba reinos segundo seu propósito.
O capítulo começa com a expressão peso da Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. A palavra peso significa uma mensagem de julgamento, um fardo profético revelado pelo Senhor contra essa nação. Embora a Babilônia ainda não fosse o grande império que dominaria Judá e levaria o povo ao cativeiro, Deus já determinava seu destino. Isso nos lembra que, para Deus, passado, presente e futuro estão diante dele como um só, e nada escapa ao seu controle. O profeta descreve uma convocação para a guerra. Alçai uma bandeira sobre um monte alto, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos nobres. Essa cena é um chamado para que as nações se reúnam contra a Babilônia. O próprio Deus estava levantando um exército para executar seu juízo. Essa convocação mostra que a destruição de Babilônia não seria um evento aleatório da história, mas algo ordenado pelo Senhor. Ele estava reunindo guerreiros para cumprir seu plano, pois nenhum império que desafia a Deus permanecerá de pé. O texto continua: Eu dei ordens aos meus santificados, sim, chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Aqui, Deus revela que Ele mesmo é quem guia os eventos históricos. Os guerreiros que destruirão Babilônia são chamados de santificados, não porque fossem justos, mas porque foram separados para cumprir o propósito de Deus. Essa passagem nos lembra que o Senhor usa até mesmo nações ímpias para executar seu juízo sobre a terra, demonstrando sua soberania absoluta. Isaías descreve a cena como um grande alvoroço nos montes, um barulho de muitas nações reunidas para a batalha. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de um povo numeroso. Já se ouve o rebuliço de reinos e de nações ajuntadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Aqui, o profeta nos dá um vislumbre do poder de Deus, reunindo as forças que ele usará para cumprir seu juízo. As nações não estão agindo por conta própria, elas são instrumentos do propósito divino. Então, Isaías anuncia a chegada desse exército com uma linguagem impressionante. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade dos céus, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Os inimigos de Babilônia viriam de terras distantes, um indicativo da futura aliança entre os medos e persas, que destruiria a cidade séculos depois. A menção de que eles vêm desde a extremidade dos céus enfatiza que essa ação não é meramente humana, mas dirigida pelo próprio Deus. O profeta então clama: Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. O dia do Senhor é uma expressão que aparece várias vezes na Bíblia, referindo-se a um momento específico de juízo divino. No contexto imediato, esse dia do Senhor se refere à destruição de Babilônia, mas essa linguagem também aponta para um julgamento maior que se cumprirá no fim dos tempos. O fato de Isaías dizer que esse dia vem como assolação nos lembra que o juízo de Deus é irresistível e trará terror àqueles que confiam em sua própria força. A profecia continua detalhando o impacto desse juízo sobre as pessoas. Portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. Essa descrição nos mostra que, quando o juízo de Deus chega, os poderosos se tornam fracos e os corações se enchem de desespero. Babilônia, que confiava em sua grandeza, se verá sem forças diante do juízo do Senhor. Isso nos ensina que toda confiança baseada em poder humano é frágil e que somente aqueles que confiam em Deus estão seguros. Isaías usa uma imagem muito forte para descrever o pavor que tomará conta das pessoas. E assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher que está de parto. Cada um se espantará do seu próximo. Seus rostos serão rostos flamejantes. A comparação com as dores de parto mostra que esse juízo será inevitável e intenso. Assim como uma mulher não pode impedir as contrações quando chega a hora do parto, Babilônia não poderá escapar da destruição que Deus determinou. O profeta segue descrevendo a grandiosidade do juízo, afirmando: Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Essa linguagem nos lembra que Deus não julga sem razão.
Seu juízo não é arbitrário, mas direcionado àqueles que persistem na maldade e rejeitam sua justiça. Babilônia, que mais tarde se tornaria símbolo de arrogância e idolatria, enfrentaria o furor divino por sua rebelião contra Deus. Por fim, Isaías descreve sinais cósmicos que acompanharão esse dia de juízo. Porque as estrelas dos céus e os seus astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Esses fenômenos frequentemente aparecem na Bíblia para indicar grandes atos de Deus na história. Embora possam ter um cumprimento literal no fim dos tempos, aqui simbolizam a mudança radical que aconteceria com Babilônia. Seu brilho e esplendor seriam apagados e sua glória se transformaria em escuridão e ruína. Essa primeira parte do capítulo 13 nos ensina verdades profundas sobre a soberania de Deus e seu juízo. Primeiro, aprendemos que Deus governa sobre todas as nações. Nenhum império se levanta sem sua permissão, e nenhum reino dura além do tempo que ele determina. Babilônia parecia invencível, mas sua destruição já estava decretada pelo Senhor. Segundo, vemos que o juízo de Deus é justo. Babilônia receberia a punição devida por sua arrogância e pecados. Isso nos lembra que ninguém pode viver em rebelião contra Deus sem enfrentar as consequências. Terceiro, essa passagem nos alerta sobre onde colocamos nossa confiança. Babilônia confiava em sua grandeza, mas seria destruída. Se confiarmos em riquezas, poder ou status, nossa segurança será frágil. Somente aqueles que confiam no Senhor têm uma esperança que nunca será abalada. E por fim, essa profecia nos lembra que há um dia do Senhor para toda a humanidade. O juízo que caiu sobre Babilônia é um prenúncio do juízo final que virá sobre o mundo. Aqueles que pertencem a Cristo podem aguardar esse dia com esperança, mas aqueles que o rejeitam enfrentarão sua ira. Isaías continua sua profecia, detalhando a magnitude do juízo de Deus contra a Babilônia e enfatizando que essa destruição não seria apenas um evento comum na história, mas um ato divino de retribuição contra a soberba e a maldade desse império. Deus não apenas permitiria que Babilônia caísse, mas ele mesmo estava decretando a sua ruína, demonstrando que nenhuma nação pode desafiar sua soberania e permanecer de pé. O profeta declara: "E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos." Aqui, Isaías revela a razão do juízo. O orgulho e a maldade da Babilônia haviam alcançado o limite diante de Deus. A cidade era conhecida por sua grandeza, riqueza e força militar, mas também por sua opressão, idolatria e crueldade. Babilônia não apenas conquistava nações, mas o fazia de forma brutal, exaltando-se como se fosse invencível. Deus, no entanto, se opõe aos soberbos e derruba aqueles que confiam em sua própria força em vez de reconhecer sua autoridade. Isaías 13, 11 e 12 revela a razão por trás do juízo divino: a maldade e a iniquidade que se alastraram pelo mundo, especialmente na Babilônia. Deus não tolera o mal e a injustiça, e por isso age para corrigir o curso da história. Ele se opõe à arrogância dos poderosos e à soberba dos tiranos, que se exaltam acima da lei divina e oprimem os mais fracos. A cidade de Babilônia, símbolo de poder e riqueza, havia se corrompido pela idolatria e pela crueldade. Seus habitantes confiavam em sua própria força e se orgulhavam de sua capacidade de subjugar outras nações. No entanto, Deus não se deixa enganar pelas aparências. Ele vê o coração do homem e conhece suas intenções. O juízo divino é justo e atinge a todos que praticam o mal, seja qual for sua posição social ou poder. Deus não faz acepção de pessoas e sua justiça é implacável. Babilônia, que se considerava invencível, seria humilhada e destruída, como um exemplo para todas as nações. Essa passagem nos ensina que a verdadeira força reside em Deus e não nos bens materiais ou no poder humano. A soberba e a arrogância são características dos ímpios, que se esquecem de que são apenas pó e que um dia prestarão contas de seus atos. Deus convida todos a se arrependerem de seus pecados e a buscarem a sua misericórdia. Ele é um pai amoroso que deseja o bem de seus filhos, mas também é um juiz justo que não tolera o mal.
Agora, convido você a fazer uma breve oração comigo, entregando nossa vida ao Senhor e pedindo que Ele nos ensine a confiar nele em todas as circunstâncias. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra que nos ensina sobre a Tua justiça e soberania. Reconhecemos que só no Senhor encontramos segurança verdadeira e que todos os reinos humanos são passageiros diante da eternidade do Teu reino. Nos ajude a viver com humildade, rejeitando a divisão e buscando a união, para que possamos permanecer firmes na Tua presença. Nos ensina a confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nenhum plano humano pode se opor à Tua vontade. Que possamos buscar a Tua justiça e viver segundo os Teus caminhos, preparando-nos para o dia em que o Senhor estabelecerá Seu reino de forma definitiva. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 13 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 14. Neste capítulo, veremos uma das passagens mais marcantes sobre a queda do rei da Babilônia, com simbolismo que aponta para o orgulho humano e a rebelião contra Deus. Junte-se a nós para explorar as riquezas dessa mensagem e entender seu significado profético. Esperamos você com alegria. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é como uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa abundantemente aqueles que trabalham em sua seara, semeando com amor e dedicação. Se você tem um pedido de oração ou deseja compartilhar como esta mensagem impactou sua vida, deixe seu comentário. Estamos aqui para interceder por você e caminhar juntos nesta jornada de fé. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida, renove suas forças e fortaleça sua fé, recompensando cada semente de amor que você semear. Amém.